Olá, pessoal, começando mais um podcast Pode Falar com a Elina aí. Hoje, nossa entrevistada, ela é são joanense. Vamos primeiro saber se ela é são joanense, né? Mas eu acho que ela é sim Uhum. são joanense. A gente vai bater um papo, ela que já desempenhou várias atividades no município de São da Barra, vereadora também, foi vereadora do nosso querido município vizinho, que para mim, Campos São da Barra, para mim, é uma coisa só. Nós vamos entrevistar ela, Joyce Pedra. Vamos bater um papo super especial aqui, falando um pouquinho da importância de Campos, de São João da Barra. Vamos falar de desenvolvimento econômico, Porto do Açu e muito mais coisas com vocês. Meu amor, Uhum. obrigado. Obrigada a você. Eu, Bom dia. eu sempre falo, é Uhum. indolor, não dói e passa Uhum. rápido. Isso. Quando a gente Uhum. menos Uhum. percebe, já acabou. A gente tem que Joyce, aproveitar, né? não, é Uhum. legal. Eu tive o prazer de te conhecer o ano passado, Sim. já conhecia de nome, mas não pessoalmente. Tem alguns amigos em comuns que Uhum. gostam muito de você. E a gente sempre começa o podcast falando um pouco da pessoa, antes mesmo da gente Uhum. entrar na figura pública. Filha de quem? Uhum. Já é mãe de alguém? Conta um pouquinho da Joyce Uhum. pra gente. Então, sou Joyce Pedra, sou sanjoanense, nascida e Aí, criada na minha acertei. terra. É, Sou filha de Jorginho Pedra, pescador de uma família tradicional de pescadores de Atafona, que veio da Ilha da Convivência. E a minha mãe, Jamília, uma do lar, uma doméstica, uma costureira, e que sempre lutou para que seus filhos pudessem estudar. Meus pais, eles não tiveram condições de estudar, porque casaram-se muito novos, né, e a vida muito sacrificada, mas esse legado de criar os filhos, colocando-os, né, no melhor lugar, porque o conhecimento é tudo, isso foi passado para a gente. Sou mãe de dois rapazes, o do Guilherme, do Arthur. Meus filhos hoje já são universitários, Pô, graças que a Deus. legal, E sou bacana. mãe e pai também. Eu falo isso com muita, É, muita honra, né? Porque hoje você criar os filhos, educar, né, torná-los pessoas de índole, de caráter, é uma missão muito difícil. muito. Mas eu, como mãe, eu me sinto muito forte, porque Deus, ele abençoa, ele protege, Capacita. capacita. E eu me sinto muito feliz, né? Eu sou essa pessoa simples, mas muito determinada. Eu me considero uma mulher muito forte, uma mulher que enfrentou desafios da vida e que está pronta para enfrentar os que virão. Quantos irmãos? Tem Eu irmãos? tenho, sim, lá em casa nós somos quatro. Então, eu tenho três irmãos. Tenho meu irmão Jarbas, que é o mais velho. Meu irmão também é pescador, mas Três que irmãos? três. Só você? De menina? Não, três irmãos que eu falo assim. Ah, tá. Mas meninas. Somos três mulheres, né? Ah, tá. Sim, Então ele que tá sozinho nessa. isso. Ele está sozinho. Meu irmão mais velho, ele se chama Jarbas, ele é pescador, mas ele estudou, hoje é marítimo. E Pô, aí que você vê assim, a legal. evolução. Ele aproveitou a oportunidade, até mesmo do Porto do Açu, para estudar, se qualificar, e hoje trabalha no Porto do Açu como marítimo. Pô, E que legal. tenho, das três meninas, eu sou a do meio, e a minha irmã mais velha, ela é funcionária pública, ela é professora, psicopedagoga, e a mais nova, ela, ela é técnica, mas atualmente ela está em casa cuidando do filho, que nós temos um especial na família. Ah, que legal e que bom que essa experiência que seus pais Uhum, conseguiram, né? Todo mundo acabou sim, trilhando o caminho aí da educação. O sim. Jarbas continuou o legado do pai, mas Uhum, se qualificou também. Acho que sim. isso é muito bacana. Uhum, Vamos aos desafios, né? Vamos lá. Você, como falou, entrou nessa questão, aproveitando esse legado que seus pais deixaram de trabalho, mas vão para o caminho do uhum, estudo. Se sim. nós não puder, se a gente não pôde ter essa oportunidade, mas que vocês tenham, e acho que Uhum, isso é muito bacana. E acho que eu vi o sim. olhinho brilhando quando Uhum, falou dos pais em relação a isso. Isso é Uhum, muito bacana. Você chegou a ser vereadora do município?
Sim. Foi candidata uma vez? Fui candidata na eleição passada, fiquei na primeira suplência, né? E assumi durante quase 8 meses. Ah, então você chegou a exercer Cheguei, durante 8 meses o Cheguei, mandato. sim. E eu vi que você já ocupou vários setores diferentes da própria administração pública. Sim. Na verdade, eu venho de empresa privada, né? Em 2007, eu entrei no Porto do Açu, entrei como técnica e me orgulha muito porque eu saí como gerente corporativo cuidando de 3 obras. Porto do Açu, daqui de São João da Barra, da Ilha da Madeira, né? Em Itaguaí, no Rio. E também eu fui para um projeto Serra Azul, em Minas. Fiquei durante 8 anos trabalhando com construção civil e o bom é que a gente acaba adquirindo muita experiência. Sim. Né? E em 2017 fui convidada pela Carla Machado, que na época ela era prefeita do nosso município, a voltar para minha cidade. E para mim isso foi extraordinário, porque você trabalhar na sua cidade para o seu povo me encheu os olhos, né? E eu assumi a pasta da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos. Então, na prefeitura, no executivo, eu já estive em 3 grandes secretarias, que foram a do Meio Ambiente e Serviço Público, Secretaria de Pesca, e atualmente estive como secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do município. Né? Concorri ao pleito como candidata a vereadora. Em 2020? Em 2020. Sim. Fiquei como a primeira suplente pelo PL. E tive a honra de estar legislando durante esse período e com isso aumentou a vontade, né? Porque quando você trabalha para uma secretaria, você se dedica àquela secretaria. Por mais que você tenha um olhar mais amplo, é a sua pasta que você tem que se empenhar. Agora, quando você está como legisladora... Você tem que olhar um todo, né? Um todo. E aí a gente trabalha com prioridades, a gente trabalha com a necessidade do povo. Então, qual é a sua necessidade? É o nosso papel. É o nosso papel representar, fiscalizar, sentir o que o povo sente. E isso me faz muito feliz. Mas acho uma das coisas muito bacanas que você falou, que acho que isso a gente se parece um pouco, sim, é você doar mais do que propriamente ser correspondido. Eu vou te explicar o porquê. Como você mesmo disse, você veio do privado. Sim. Como eu venho do privado, né? Eu estou vereador, né? Você esteve vereadora e, se Deus quiser, estará novamente, se for da vontade de Deus, e acho que você tem todo o mérito para isso. Mas eu venho da iniciativa privada, não abandonei a minha parte empresarial, continuo exercendo, porque não há proibição do ponto de vista legal para isso. E o que acontece? Quando você volta para São João da Barra, depois de já ter conquistado muita coisa, mostra o quanto que você quer realmente doar para o seu município tudo aquilo que você já recebeu dele. Porque, na verdade, você inicia num projeto super importante para toda a região, para o estado, que é o Porto. Começa lá como técnica lá em 2007, né? Olha como a memória já não... Já vai crescendo dentro da iniciativa privada, ou seja, dentro das empresas, e retorna em 2017 pela prefeita Carla para desempenhar um papel já importante, já na secretaria, muito importante, principalmente para o município de São João da Barra, que envolve também todas as áreas ali do Porto. É uma responsabilidade muito grande. E você voltar, porque muitas das vezes as pessoas não fazem conta. Aquele negócio, né? Todo político é errado, ou seja, todo médico é errado, e muitas das vezes as pessoas não param para analisar. E às vezes você tinha um futuro promissor maior ainda na iniciativa privada do que você já estava exercendo, e você prefere retornar para São João da Barra para poder doar um pouco do que você adquiriu nesses 9, 10 anos da iniciativa privada. E isso é muito difícil, porque a gente que lida no privado é completamente de lidar no público. O público você tem que ter uma paciência gigante, porque muitas das vezes você quer executar
Você sabe que o povo precisa, você sabe que aquilo é correto, mas é moroso. Você às vezes não consegue Sim. dar aquela rapidez que você Existem aspectos legais, né? E é muitas que é vezes muito. a gente que está dentro do sistema não entende e demora, Não mas demora, tem que seguir, né? tem que seguir. Elinho, o que me fez vir, né, para essa parte pública, para o serviço público, é saber que eu vou estar do meu município para o meu município. E são oportunidades que a gente tem que abrir até mesmo para as pessoas. Eu vejo que São João da Barra hoje, ela é um grande vetor de desenvolvimento. E a gente vê o crescimento, né? Crescimento a gente consegue mensurar com valores. Então, hoje a gente tem as empresas do Porto do Açu, a gente tem os royalties, né? Que a gente mensura financeiramente. Mas o progresso tem que vir em conjunto. A gente tem que desenvolver. A E quando, educação. sim, e quando a gente fala em desenvolvimento, a gente fala assim, na qualidade de vida das pessoas, né? É na educação, é na saúde, é na infraestrutura que a gente precisa. São oportunidades de conhecimento, de crescimento, na qualificação profissional. O porto ele surge e acaba mudando, né, a economia local. Era uma economia que era baseada na pesca, Regional. isso, regional. Nem local, Isso, regional. regional. Era baseada assim na pesca, na agricultura, né, alguns comércios. E aí quando você vê, né, uma indústria portuária, um porto nesse porte, que é um dos mais importantes, né, do país, com E, tantas e, e possibilidades, crescendo muito ainda, vai crescer muito. muito ainda. Não tem como parar, né? E aí a gente tem hoje, que é o diferencial de outros portos, que é a retroárea, que faz com que outras empresas de diversos ramos possam se instalar. E aí, nesse caso, a gente precisa de mão de obra específica, de mão de obra qualificada. E aí entra o poder público com políticas públicas para qualificar nosso povo, para valorizar a mão de obra local, né? Para Essa é valorizar o uma tecla, comércio essa é uma local. tecla que a gente fala, eu não costumo falar muito de política aqui, eu tô falando do meu mandato em si, Uhum, porque aqui é o Hélio comunicador que adora, um sim. viciado em rádio, Uhum, apaixonado pela rádio e hoje apaixonado pelo podcast, mas é exatamente esse pensamento. Esse é um pensamento, Joyce, de pessoas que vêm do privado. sim. Esses são pensamentos de pessoas, não estou generalizando, lógico que outras pessoas que vêm de órgãos públicos também têm, mas a pessoa que vem da iniciativa privada, ela consegue ver isso como você vê de maneira mais ampla. Uhum, A gente tem vários projetos aqui em Campos exatamente para qualificar as pessoas, porque hoje a gente vê pessoas de Campos, de São João da Barra, começando a ocupar mais cargos do que antigamente, porque antigamente, no início até do uhum, Porto, a gente teve muito isso, muita gente de Minas, muita gente sim. de outros lugares, Uhum, o que São João da Barra acordou mais cedo para qualificar essas pessoas e Campos está demorando, mas agora a gente vê, a gente aperta, porque qualificação é tudo, gente. Você dá dignidade para as sim. pessoas. Eu acho que todos os projetos sociais, Campos tem, São João da Barra tem, outros municípios da região tem, são projetos importantes desde que não sejam perpetuados. Sim. Porque nada mais digno do que você qualificar alguém e alguém dizer, não, eu trabalho, eu tô no porto, Eu eu falo que tô. sim. Acho que isso é muito bacana. O trabalho ele traz a dignidade para o ser humano, né? Lá em São João da Barra, hoje a nossa prefeita Carla Capucci, que é uma pessoa super sensível a essas questões, a pessoa que trabalha muito, que olha o povo, porque o político tem que ser assim, tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, Se não não vai ser gostar bom de, político. não vai ser bom Se político. não for bom filho, Sim, bom pai e não gostar de gente, não vai ser bom eu político. Bom pai que concordo. eu digo, boa mãe. Sim, e Tô eu dando. concordo assim plenamente. A gente tem que gostar das pessoas, a gente tem que gostar do local que a gente mora, zelar pelo local onde a gente mora. E eu não conseguiria ser feliz sem ver as pessoas felizes. E quando eu falo em qualificação profissional, é oportunidade. Como eu falei antes, eu trabalhei no Porto durante esses anos e através do Porto eu pude sustentar minha família. Eu pude ter minha casa, mas com muito trabalho.
né? Se tiver que acordar 4 horas da manhã, eu acordava 4 horas da manhã, eu trabalhava até a noite. E era a única forma, aquela coisa assim, é Deus sussurrando no seu ouvido, vá e faça. Porque tem pessoas que têm ainda escolha, né? No meu caso, eu não tive escolha. Eu precisava trabalhar. Em vários momentos difíceis da minha vida, eu usava uma frase que eu li que realmente é verdade. Seja forte, pois a única opção é ser forte. Sim. Você não tem outra opção. Então, ou você é, ou você é. Você é. E na minha vida, assim, Foi sempre assim. sempre, sempre. Porque você tem que fazer. E quando você é sozinho, você pensa em você. Mas eu tenho minha família, né? Eu tenho que ser exemplo para minha família. Hoje eu fico feliz porque colegas dos meus filhos falam que eles querem crescer, eles querem se desenvolver. A gente tem no município de São João da Barra também o IFE, que antes era campus avançado e agora é IFE São João da Barra. Pô, que bacana. E aí é uma oportunidade de ter cursos não só profissionalizantes, como graduação, pós-graduação. E o bom do IFE é que ele analisa o que o município precisa. A gente trabalha diretamente com as empresas do Complexo Portuário do Açu. Não adianta você também qualificar se o mercado... não atende. Isso, então a gente tem que trabalhar de acordo com a nossa realidade, sabe, Elinho? E eu, como mulher, eu vejo hoje que as mulheres estão ocupando mais posições no mercado de trabalho, até mesmo no Porto do Açu. Você vê mulheres trabalhando em funções, em profissões que antes eram exclusivamente de homens. Então a mulher hoje ela mostra a sua força. Esse mês a gente entrevistou aqui a única reitora da UENF, por exemplo. Em 30 anos de história, pela primeira vez, uma reitora da universidade é mulher. Assim, ou seja, são cargos importantíssimos, de grande respeito. Hoje, a prefeita de São Francisco é uma mulher, a prefeita de São João da Barra é uma mulher, uma prefeita de Quissamã é mulher. Nós temos nossa deputada também. A Carla Machado, ela foi prefeita por 4 mandatos, então... Essa eu conheço pouco. Essa eu conheço pouco. Essa eu tomo até puxão de orelha, que eu chamo de tia. Aí ela lindo, gente. Eu chamo ela de tia. Eu tenho um carinho muito especial por Carla. Eu tenho uma história com Carla, né? Então, a Capucci, que é a prefeita, eu conheço há pouco tempo, não tenho muita intimidade. Todas as vezes que tive, muito educada, muito simpática. Minha irmã conhece um pouco mais, fala muito dela. Mas Carla não. Carla eu acompanhei há muito tempo, né? Carla eu fiz parte de muito projeto dela. E Carla é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Porque, assim, é uma guerreira mesmo. É exemplo de liderança, né? De mulher que não desiste, de mulher que luta. E de pesadelos horríveis na vida, né? Isso. Ali, assim... Muita pancada. Superação e muita fé. Ali é muita pancada. Porque eu acho que nos move a fé que a gente tem em Deus. E a gente pode passar por situações adversas, mas se você tem fé... Mas se quer pensar numa mulher forte, é só olhar para ela, que ela é danada mesmo. Sim. E isso acaba inspirando a Essa gente. parte da pasta de desenvolvimento econômico foi uma pasta que você gostou de exercer? Muito. Que tem tudo a ver com você. Como eu falei, assim, eu já tinha passado pela Secretaria de Meio Ambiente, Serviços Públicos, a de Pesca, que é a minha raiz, né? A Secretaria de Pesca é a minha raiz. Eu olhar o povo que faz parte da minha vida, da minha história, e trazer um pouco mais de dignidade com ações públicas, né? Com políticas públicas. Mas imagino também que foi muito emocionante, né? Desafiador, né? Sim, hoje, assim, a Secretaria de Pesca, a gente retornou o serviço da rádio de comunicação, que é muito importante, porque os pescadores vão para o mar e ficam sem contato com a gente aqui. E aí o serviço de radiocomunicação, qualquer eventualidade, qualquer incidente, a gente trabalha no plano de comunicação, até mesmo e salva vidas. Né? Hoje a Secretaria de Pesca tem um programa Saúde do Pescador, que são médicos especializados. Fico feliz demais, porque foi um requerimento meu da Câmara, a gente conseguiu, juntamente à Marinha do Brasil, renovar ou tirar documentações, não só das embarcações, como também dos pescadores, né, dar legalidade, até mesmo para eles terem seus direitos trabalhistas. E eu imagino como isso deve ter sido bacana, porque, na verdade, você era uma filha que ficava esperando o pai. Sim. Né? E ficar preocupado também. Exatamente, né? exatamente. Quando eu falo assim, esse programa que nós temos lá da Estação Costeira Marítima traz tranquilidade para a família. Né? Porque eu, como filho de pescador, meu pai saía, meu irmão saía para o mar, chovia.
coração ficava... A mil. Né? E poder participar disso deve ter sido bem bacana mesmo. É você se colocar no lugar deles. Exatamente. Né? Porque, na verdade, você estava no lugar deles. Sim. Você foi no lugar deles. Sim, a gente assim, acaba sendo representante e sentindo tudo que eles sentem. Exatamente. Né? Já o desenvolvimento me fez resgatar todo o histórico do Porto do Açu, porque eu sou apaixonada por instalação, por operação. Me fez olhar para as pessoas e falar que elas são capazes, que assim como eu consegui, né, vindo de família humilde, de classe popular, elas também, elas com determinação, com conhecimento, que eu acredito que o conhecimento e a comunicação são bases para tudo, elas podem. Né? E ver o Porto crescendo, a cidade desenvolvendo, também me trouxe muita satisfação. Eu vejo que Porto hoje, né, ele veio para agregar o município, ele veio para colocar o município entre os principais municípios do país, e eu ainda penso assim, da América, penso do mundo, porque é um crescimento que não vai ter como parar. Eu vejo que o Porto hoje, com essa parte de tecnologia, de transição energéticas, né, com industrialização de baixo carbono, ela pode atrair muitos investimentos. E o nosso papel na Secretaria de Desenvolvimento era justamente isso. Valorizar a mão de obra local, né, buscar oportunidades para o nosso pessoal, qualificar, trabalhar também com relação ao crescimento dos empresários, das empresas, atrair investimentos, até mesmo para aumentar a nossa receita, porque a gente precisa das receitas para trabalhar com políticas públicas, né? E buscar o melhor. Viver saudavelmente financeiramente, porque precisa. E assim, e a gente precisa de planejamento. Né? E a gente sabe que todo planejamento ele requer investimentos, ele requer estudos, mas a nossa população merece. E eu vejo que São João da Barra hoje é uma cidade muito próspera. Eu vou fazer uma comparação que muitas das vezes as pessoas podem não entender, mas existe uma inveja boa, a gente fala, uma inveja branca. Se você hoje pegar o município de São João da Barra e pegar o município de Campos, primeiro você não pode fazer uma ponderação do ponto de vista de quantitativo de gente, que a gente sabe que Campos é uma cidade muito maior de extensão, principalmente de população, do que São João da Barra. Mas a comparação que eu faço e que eu já fiz é a seguinte: acaba o ROITS para Campos hoje e acaba os ROITS para São João da Barra hoje. Qual a cidade tem mais condição de sobreviver? Eu não tenho dúvida. Eu também não tenho dúvida. É São João da Barra. Sim. E aí, quando eu ouço algumas comparações, porque é muito fácil, porque em São João da Barra não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, e Campos aconteceu. Eu já participei de vários debates desses na Câmara, e eu sempre falo, gente, a gente tem que se pôr no nosso lugar. Sim. Campos é uma cidade vergonhosamente, eu posso falar porque eu já usei várias vezes essa palavra, que se acabar o ROITS, a cidade está quebrada. É um fato. Porque não se pensam em Campos sem o ROITS. E esse é um grande defeito do nosso município. A gente tem projetos, por exemplo, que tem muito a ver com você, Joyce, como X% do nosso percentual de ROITS ser para qualificação e renda. E que o município não bota para frente. X% do valor do ROIT arrecadado de ser investido no Fundecam, porque se investe no Fundecam, você investe nas empresas terceirizadas. E em várias empresas que querem aumentar o nível, poder de investimento no comércio, etc. e tal. E você vê hoje o ROITS em São João da Barra sendo empregado de maneira diferente, porque o Porto é uma realidade. A questão do retro, como você mesmo falou, de outras empresas que vão acabar se instalando por causa da retroárea. Então, você vê São João da Barra com muito mais perspectiva de crescimento independente
dos royalties do que Campos. Sim. E essa, uma preocupação como campista, e eu sempre falo, porque Campos e São da Barra, para mim, é uma coisa só, são administradas por pessoas diferentes, mas vamos falar a verdade, a praia do campista não é só Farol, a praia do campista é Farol e São da Barra. Você tem um pouco em São Francisco, você tem um pouco em Samã, tem. Mas se você for para São João da Barra no verão, que aí eu tô falando Chapéu de Sol, Atafona, Gruçaí, metade das pessoas que ali estão são campistas. Sim. E assim, a nossa cidade é uma cidade turística, né? Então, assim, a gente acaba recebendo durante esse período uma população flutuante muito grande. Mas ela deixou de ser turista. O Porto, ela não deixou de ser turista. Ela passou também a ser, continuou a ser turística. Só que hoje a questão do Porto, ela dá a São João da Barra um patamar muito maior do que apenas uma cidade turística. São da Barra é turística? Continua tendo um veraneio muito forte? É óbvio, a gente vai ver. Eu falo porque eu tô lá. Então eu sei. Mas a esperança do São Joanense com a questão do Porto e com os governos que vem acontecendo é muito maior. Eu até assim vou Eu falo além, isso né? com tristeza, porque... Eu falo também de qualidade de vida, sabia, Elinho? Também. Porque assim, a gente passou por um período horrível, né, que foi a pandemia, e muitas pessoas foram morar em São João da Barra pela qualidade de vida. E pensando que só iria ficar nesse período, e ficaram. E a nossa cidade, né? Você vê ali, Chapéu de Sol, é um absurdo de crescimento de construção. Sim. É um negócio avassalador. Sim. São ruas que você tinha... Eu sei porque minha irmã hoje tem uma casa em Chapéu de Sol, então eu vou um pouco mais. E o que acontece é que você tinha uma casa, aí você tinha vários terrenos, terreno puro. Hoje, a quantidade de obra em Chapéu de Sol é um absurdo, gente. O bairro ali cresceu bastante, né? Condomínios privados acontecendo. Sim. Mas as pessoas buscam também, como eu falei, a parte da segurança, a parte da qualidade de vida, a parte da educação. Eu vim de escola pública, meus filhos vieram de escola pública. Então, assim, o nosso governo é um governo que realmente se preocupa, né, com o ser humano, com a população. E também o nosso local, o ambiente, a parte da geologia também ali ajuda, né? A gente tem praias, a gente tem rios, a gente tem lagoas, e traz paz. Só que não adianta você também ter grandes recursos sem saber aplicar, sem ter planejamento. E a nossa vida, ela se resume em planejamento. A gente tem que ter planejamento em casa, como também o chefe do setor executivo, até mesmo a parte do legislativo, tem que ter planejamento. Tem que olhar o município que você está, que você ama, que você trabalha, né? Identificar assim, possibilidades. Né? E nessas possibilidades, chegar ao povo. Quando eu falo assim, de Porto do Açu, da qualificação profissional, eu tenho muito... preocupação em falar o seguinte, até mesmo para a nossa população. Não vamos enxergar só o porto. Vamos enxergar também o que o porto vai trazer de benefício para a gente. Vamos olhar fora os portões do porto. Porque se eu tenho uma economia forte, o meu comércio cresce. As pessoas vão ter mais chances de empregar seu trabalho. Você falou do Fundecam aqui em Campos, né? Lá nós temos o Fundecam, que é o Fundo de Desenvolvimento Sustentável São Joanense. A princípio, nós pensamos naquelas pessoas que realmente precisavam de um valor para alavancar seus negócios. Então, a gente pensou no pescador, no agricultor, né, no marisqueiro, na marisqueira, no microempresário, no microempreendedor. E nesse microempresário está o dono do restaurante, o dono da farmácia, o dono do hotel, da pousada, porque está tudo envolvido. Que, na verdade, é o que movimenta a cidade. Né? A gente precisa disso. E é mais porque quando você empreende, quando você vira um empreendedor, é mais uma família de sucesso que vai rodando. Aí o cara gostou, monta um açaí, aí monta uma pizzaria, aí o outro monta um curso de qualificação. E a gente tem também lá no município a lei de incentivo fiscal para as empresas do Porto, né? E essa lei de incentivo fiscal, assim, ela prioriza a mão de obra local e prioriza também outras ações sociais.
que tem que ter. É claro que a gente pensa em um como todo, né, na região, mas eu, como sanjoanense, Tem que puxar a eu sardinha tenho para que São João. claro, Lógico, isso é eu tenho que óbvio. trabalhar em prol do meu povo, Isso é óbvio. né? Acreditando que se o município cresce, a A região região cresce, cresce. né? É exatamente isso. Mas é necessário ter conhecimento, é necessário estudar. Eu mesma eu não me canso de estudar. Eu, sendo filha de pescador, na minha família fui a primeira que fiz graduação, né? Tenho 5 pós-graduações, hoje faço mais uma graduação, porque conhecimento é tudo. E se eu tenho conhecimento, eu vou ter muito mais chance de trabalhar para o meu município, de olhar, identificar A situações, dificuldade. dificuldades, o que eu posso ajudar. E a gente não pode parar, a gente tem que acreditar, né? E assim, eu vejo na política, Elinho, a oportunidade da gente crescer como pessoa, crescer como profissional, da gente ajudar as pessoas. E eu vejo também que a população ela tem que acordar, né? A população ela tem que estar preparada para mudanças, mas a mudança começa aqui dentro, A mudança começa com ela. com ela. De Esse é, enxergar realmente esse é o o que é grande. necessário. E de começar a pensar na hora de escolher. Sim. Quem é meu representante? Aquela pessoa me representa? Eu Aquela como pessoa tá ali, quais são os objetivos? é para doar? Sim. Porque a gente vive num país onde as pessoas, elas às vezes, eu já usei essa palavra hoje mais cedo, que chama-se às vezes a hipocrisia de algumas Sim. pessoas. Todas as pessoas, elas querem conquistar bens materiais na vida. Sim. E isso é do ser humano e isso é legal, isso tem que acontecer. Toda pessoa quer ter sua casa, dar um estudo bom para os seus filhos, poder dar um lar digno, talvez para o seu pai, para sua mãe, que não pôde ter durante muito tempo. Tudo isso é normal e tem que acontecer com todas as pessoas. Só que as pessoas têm que entender que isso é uma consequência. Sim. Então, é muito triste ver muitas pessoas entrarem para a política para isso. E é muito triste fazer com que as pessoas não conseguem enxergar isso. O próprio cidadão, às vezes, não consegue enxergar que ser vereador, ser prefeito, não é uma profissão. Sim. E eu falo isso. Não é uma profissão. E o cidadão ele tem que compreender. Não, Joyce não. Joyce tem a vida dela. Joyce ela já conquistou a questão dela, do ensino dela, já é graduada. Pô, saiu do Porto do Açu, de empresas ligadas ao Porto, para voltar para o município. Eu acho que ela pode colaborar muito mais do que propriamente dela estar em iniciativa privada, que ela ia estar tocando a vida dela lá bem, ia, com a graça de Deus, crescer. Então, as pessoas elas têm que também ver isso. As pessoas precisam olhar muito mais, entender a importância que é o voto delas. As pessoas, Joyce, eu falo muito isso aqui em Campos, as pessoas não têm noção da força que elas têm. Elas não dão valor. Sim, eu sempre falo e isso. É triste isso. É triste, sim. Assim, hoje, e a gente tem que fazer com que as pessoas mudem. E eu falo, se a gente quer do bem, né, não tomar posse, o mal entra. Eu aceitei exatamente por essa frase que meu pai disse. Sim, eu converso. Filho, eu sei que você não quer, eu sei que você já ajuda do seu jeito, mas se pessoas do bem não entrarem, você vai estar dando um cheque em branco para quem não é do bem, muitas das vezes. E eu converso muito, né, com a população, estou sempre na rua. Hoje sou pré-candidata, né, a vereadora em São João da Barra. E quando eu falo assim das minhas qualidades, das minhas experiências, né, dos meus sonhos, e é importante ressaltar que a população ela tem que enxergar: será que aquela pessoa vai me representar? Será que aquela pessoa ela quer realmente trazer um benefício para o meu município? Ela quer trabalhar em prol da população? Porque a gente vê hoje muita vaidade. E outra coisa, está diminuindo, tá? E a gente tem que acreditar. Não, eu acredito, né? Está diminuindo. Mas as pessoas têm que entender que ser vereador não é dar saco de cimento, tijolo, sacolão. Sim. Não é. Você ajudar as pessoas
é ótimo. Uhum. Você, como cidadã, Joyce, poder ajudar as pessoas com qualquer que seja a sua ajuda, mas não é para isso que você foi eleita. As Sim. pessoas precisam entender que você tem que estar ali fiscalizando, criando projetos para que Sim. facilite a vida delas, Uhum. lutando por uma saúde melhor para elas, uma educação melhor para elas. E eu acho que quando as pessoas tiverem 100% noção disso, elas vão melhorar. É o Mas eu poder, acho que está sim. melhorando. É assim, Eu sou otimista. Eu também sou muito otimista, né? Eu vejo que a população hoje ela está mais acordada, porque assim, se existe um político corrupto, é porque existem também pessoas que deixam a porta aberta, Exatamente. né? Mas eu falo, vamos pensar nos nossos filhos, o que você quer para o seu município? Aquela pessoa te representa? E assim, eu desejo muito que os nossos representantes, que eles trabalhem para o povo e pelo povo. Eu estive durante 7 meses na Câmara e eu buscava identificar requerimentos, indicações, projetos de leis, né, que viessem realmente fazer a diferença na vida da população, que viesse transformar a população. Eu fui autora de 8 projetos de leis, né? E tem alguns que me marcaram muito, que para algumas pessoas talvez simples, mas que trouxeram grandes resultados. Eu fui autora do projeto de lei lá no município que proíbe a soltura, o manuseio de fogos de artifício de estampidos com sonorização. E aí, quando você vê isso, porque eu tenho que pensar no próximo, eu tenho que pensar na saúde humana, eu tenho que pensar na saúde animal, nos animais, nas pessoas acamadas. Eu tenho que identificar e saber que a dor do próximo, né, ela também vai ser minha. E a gente tem esse poder, a gente tem esse poder de mudar, de transformar, de ouvir, de atender as necessidades. Então, quando eu falo na política, eu não consigo enxergar de outra forma, a não ser o bem para todos, de trabalhar para transformar vidas, de ser um agente transformador. E as pessoas elas têm esse poder de ser agentes transformadores, e tudo começa internamente. Tudo começa quando ela entende o poder que ela tem e que ela, a partir do voto, ela pode trazer muitos benefícios para a cidade dela, ela pode transformar vidas, ela pode realmente cumprir o seu papel como cidadão. E é isso que me motiva, sabe, Aline? É saber que a gente pode e que existem pessoas talvez que não tenha nossa linha de raciocínio, que não tenha o nosso coração, mas que a gente é a maioria e que a gente não pode desistir. A gente tem tudo nas mãos, a gente tem um Deus tão poderoso, né, que nos fortalece, que conhece o nosso coração, e a gente tem que deixar um legado. E a minha missão é essa, é honrar meus pais, honrar meus filhos, e honrar o meu município. Eu quero que as pessoas me olhem e falam, ela me representa. E tem orgulho de mim. Porque eu tenho orgulho do meu município. Eu amo o meu município. E é para isso que a gente se coloca à disposição. À disposição. A palavra é essa. A gente se coloca à disposição. Minha amiga, como eu falei, passa rápido demais. Sim. São João da Barra, a gente falaria aqui muito tempo. Eu tenho um carinho enorme por aquele município. Eu amo demais São da Barra. Eu morei em São da Barra, posso dizer que eu morei em Gruçaí 2 anos da minha vida. Então eu tenho um carinho muito especial por aquele município. Tenho um carinho muito especial a muitas pessoas de lá. Sim. Tem muitos amigos, muitos moradores que eu tenho um carinho especial. A prefeita Carla Machado, suspeito de falar pela minha ligação pessoal. Então, que o Papai do Céu possa te abençoar, que o povo são joanense continue com juízo na cabeça, possa cada vez mais olhar essas pessoas que tanto querem o bem de São da Barra e eu espero mesmo, aí é meu desejo, vamos botar assim, que Papai do Céu possa realizar seus sonhos, que você possa continuar contribuindo muito para que aquele município fique maior do que ele já é. Sim. Então, obrigado pelo carinho.
espero em breve da gente estar fazendo mais um podcast, se Deus quiser, no ano que vem, falando de muita coisa boa e que você possa Papai do Céu abençoar. Sim. Vamos botar assim. Sim, Obrigado, tá? Pela eu companhia. quero te agradecer, né? Nada, meu. Falar que é muito bom a gente ter pessoas de luz do nosso lado. E estar aqui me deixou muito feliz, me deixa feliz, né? E quando eu vejo pessoas assim como você, eu só agradeço a Deus, porque a gente tem que lutar, a gente não pode desistir. E se essa é a nossa missão, de trabalhar em prol do povo, que seja a nossa missão e que façamos com o coração aberto da melhor forma possível. Muito obrigada. Gente, esse foi um podcast muito especial. Lembrando da nossa querida São João da Barra, nossa co-irmã, nossa vizinha querida. Bati um papo muito especial. Ela que já foi vereadora do município, secretária de várias pastas. Um coração enorme, gente muito boa. Se Deus quiser, Joyce Pedra, Elinho Naim, muitas outras pessoas no ano que vem podendo estar ajudando, se for da vontade de Deus, as pessoas. E a gente vai estar com muito mais podcast. Pode falar com a Elinho Naim. Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Fui!